Irmãos, a palavra de Deus que nós vamos refletir hoje à noite, primeiro não é muito do glória a Deus e aleluia, mas foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o texto um pouco longo, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, nós vamos estar lendo do verso de número 17 ao verso de número 32. Há muito tempo esse texto me inquietava, mas chegou a hora do Senhor falar comigo e também com a igreja. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, do verso de número 17 ao verso de número 32. Aqueles que encontraram, digam amém. E os que não encontraram, ai de mim. Amém, irmãos? Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar assim acompanhando, tá? A partir do verso 17, capítulo de número 11. Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja. E, em parte, acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais ou anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Mais uma breve palavra de oração. Pai, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença, rogando a iluminação do Teu Espírito Santo sobre a vida do Teu servo que se dispõe a ser usado por Ti. O intuito dessa mensagem, ó Deus, primeiramente seja para glorificar o Teu nome. Segundo, para edificar a Tua igreja. Em terceiro lugar, para converter o perdido. Me usa, Senhor, como instrumento de honra em Tuas mãos. Assim eu te oro. A Tua igreja também confirma, em nome de Jesus. Amém. Como anda a igreja hoje em dia? Qual é a imagem da igreja para o mundo? Fui confrontado por duas pessoas que, sinceramente, meus irmãos, eu fiquei calado. E a minha resposta naquela hora foi: não olhe para o homem, olhe para Jesus. Foi a minha resposta. Uma pessoa que não via há muito tempo,
Estava na presença do Senhor, e quando a vi, uma alegria tremenda, e perguntei: você ainda está na presença do Senhor? Permanece ainda no caminho do Senhor? E fui surpreendido pela resposta dessa pessoa, que olhou para mim e disse: olha, eu estava no mundo e decidi ir para a igreja. Aí tudo bem. Mas com o decorrer do tempo e a convivência na igreja, eu cheguei à seguinte conclusão: que o que eu via lá fora eu estava vendo dentro da igreja também. E eu não estava tentando fazer mais a diferença de quem estava lá e quem estava cá. Irmãos, eu senti. E a minha resposta foi, na hora: não olhe para o homem, olhe para Jesus. Há 14 anos atrás, um irmão em Cristo, trabalhávamos juntos. Na época ele diácono, hoje pastor de uma igreja. E a gente conversando sobre igreja, sobre o povo de Deus. E naquela ocasião, há 14 anos atrás, ele disse: irmão, eu já visitei vários ministérios. Eu posso até congregar em determinado ministério. Hoje eu tenho o meu, mas eu posso. Agora existe um ministério X, que eu não vou usar o termo que ele falou no momento, mas vou usar um sinônimo parecido. Aquele ministério é sujo. Eu disse: rapaz, vai devagar. Os pastores são sujos, os oficiais são sujos. Aí começou a dizer que todo mundo era sujo, e vários exemplos do ministério X. Irmãos, dói. Quando vez ou outra a gente é confrontado com situações dessa natureza. Mas, amados, olhando, meditando na palavra do Senhor, a epístola que tem uma curiosidade muito grande, que é a de Coríntios. Nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo dessa epístola, nos primeiros versículos, ao meditar e ao refletir nesta epístola, eu fiquei tão agraciado que eu falava comigo mesmo, sem ainda conhecer a igreja de Corinto. Eu disse: essa era a igreja que eu gostaria de congregar. Eu dizia para mim mesmo. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 dessa epístola, no verso de número 5, ele vai dizer: pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Daí já me chamou a atenção, uma palavra que uma igreja que não era rica financeiramente, ele não está falando nisso, mas uma riqueza na palavra de Deus e no conhecimento do Senhor. Imagina só uma igreja onde era rica no ensino e na sabedoria. Uma igreja rica na pregação e no discernimento. Uma igreja rica na evangelização e na verdade. No seu conteúdo. Que bênção. Me agradei. Poxa vida, essa era a igreja que eu gostaria de congregar. Paulo fala ainda no capítulo 1, no verso de número 7, diz: de modo que não vos falte nenhum dom, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagina uma igreja, não vou dizer perfeita, mas completa. Se juntarmos aí os dons que Paulo fala lá em Efésios, se juntarmos também os dons que Paulo fala lá em Romanos, com os dons que existiam na igreja de Corinto, dá-se um total de aproximadamente 18 dons. Imagina uma igreja com 18 dons. O uso desses dons para o Senhor. Como falei, não era uma igreja perfeita, mas, ao meu ver, era uma igreja completa, a ponto de Paulo dizer que não faltava naquela igreja nenhum dom. Era ou não era a igreja dos sonhos? Era ou não era uma igreja agradável?
Até aí tudo bem. Mas no próprio capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer, a partir do verso de número 11, pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da casa de Cloe, que há discórdias entre vós. Aí eu baixei a bola, comecei a perceber e ter a conclusão que a igreja ela contém as suas falhas, e o texto aqui, a minha colocação é a igreja de Corinto. Não quero citar nenhuma igreja, mas especificamente nós vamos trabalhar em cima da igreja de Corinto. Então era uma igreja que era rica na palavra, era rica no conhecimento, nenhum dom lhe faltava, mas Paulo foi informado. Alguém até me disse, naquela época já tinha até fofoqueiro. Eu disse, olha, a Bíblia não usa o termo fofoca, mas usa o termo informação. E ele fundou, então ele precisava saber como é que estava a igreja. Então não interpreta dessa maneira, porque não é fofoca, é informação. Que tinha divisões, tinha discórdia, tinha partidos dentro da igreja. Ao ponto dele dizer que uns até afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, outro ainda eu sou de Cristo. Uma igreja rachada, cheia de partidos, 4 partidos aqui, Paulo cita nessa epístola, dentro de uma igreja que era rica no conhecimento, na palavra, e que nenhum dom lhe faltava. No capítulo de número 5, ele vai mais além ainda. E no seu verso 1, ele vai dizer, de fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê. A ponto de alguém, na minha versão, ela é mais direta, manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Então, um costume que nem entre os gentios isso acontecia. Mas estava acontecendo aonde, irmãos? Dentro de uma igreja. Comentaristas vão mais além e de uma forma bem cuidadosa, eles não dizem e não confirmam que era uma relação com a própria mãe, senão Paulo estava descrevendo de uma forma mais clara. Mas por ter relações com a mulher do seu pai, suspeita-se, na sua grande maioria, que ele estava coabitando com a madrasta. E o pior de tudo é que ninguém estava tomando uma providência com respeito a esse assunto. O texto sagrado, amados irmãos, nos mostra também, no seu capítulo de número 6, dentro dessa igreja ainda, a partir do verso de número 15, Paulo diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Existia um outro problema dentro daquela igreja. Pessoas que estavam dentro da igreja, se relacionando com prostitutas lá fora, vivendo na prostituição. E, amados irmãos, Paulo é muito claro e muito objetivo e muito direto. Quem se une a uma prostituta é um só corpo com ela. Quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E o cristão que passava a se comportar dessa maneira, com certeza, como bem disse um pastor reformado, a partir do momento em que a presença de Cristo habita no cristão, e ele passa a se comportar ou ter esse tipo de relacionamento ou comportamento, ele não só está indo sozinho para aquele corpo, mas se Cristo habita nele, ele está levando Cristo também para aquele relacionamento. Isso é muito sério. Isso vai dar choque. No mundo da eletricidade é o negativo com o positivo. Vai dar problema. O apóstolo ainda, amados irmãos, escrevendo a esta igreja,
Ele diz no capítulo de número 10, a partir do verso de número 19, será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que é isso? Irmãos daquela época estavam indo para templos pagãos. E ali participava do culto pagão, das comidas oferecidas aos ídolos. Mas Paulo diz que o ídolo em si ele não é nada. Mas por trás dos ídolos, ele deixa bem claro que aquilo é oferecido aos demônios. E a partir do momento que aquele povo estava participando daquele banquete, eles estavam também ao mesmo tempo dentro da igreja do Senhor, participando da comunhão do Senhor. E Paulo diz, esse tipo de comunhão não existe. Não pode haver. Vocês não podem participar da mesa dos demônios e participar da mesa do Senhor. Amados irmãos, sem falar de tantos outros problemas que apresenta ainda essa carta. Até aqui, para mim, já basta. Então, aquele desejo, e, poxa, eu gostaria de ser membro de uma igreja como essa. Quando cita esses exemplos aqui das falhas que existiam nessa igreja, aí eu baixei a minha bola e pude tirar a seguinte conclusão. A igreja contém as suas falhas. Neste mundo, todos nós temos os nossos defeitos. Aqueles que hoje vêm ao meu encontro e criticam a igreja, numa linguagem popular, descem a lenha na igreja. Hoje eu olho para essas pessoas e digo, você já ouviu falar da igreja de Corinto? E a pessoa não. E detalhe um pouco a respeito dessa igreja. E aquele que machucava, aquele que criticava, aquele que descia a lenha, começa a fechar a boca, a parar. Porque não existe igreja perfeita nesse mundo. Não existe. E Corinto é uma igreja que está nas Escrituras Sagradas. E tinha também as suas falhas. E grandes falhas. Grandes. Então hoje eu já começo a agir diferente. Quando começam a maltratar a igreja, eu apresento de Corinto. Aí a pessoa, isso está na Bíblia. E está na Bíblia, está na Bíblia. A Bíblia não esconde as falhas do povo de Deus. Mas, irmãos, o texto da palavra do Senhor, ao qual nós lemos, eu não sabia, e em pesquisa eu pude entender que todo esse texto, a partir do verso de número 17 ao verso de número 22, fala de uma ceia. E do verso de número 23 em diante, fala de uma outra ceia. Fala de duas ceias, em que os coríntios não estavam sabendo distinguir uma da outra. A primeira ceia era chamada a festa do amor. Mas no decorrer do texto, da leitura, nós vamos perceber que de amor só tinha um nome. Ou de amor só tinha placa. Porque, para falar a verdade, na vida desses irmãos, desta igreja, não existia o verdadeiro amor. Paulo começa no verso número 17, entretanto, não vos elogio nessa instrução, que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. O povo se ajunta, meus amados irmãos, não para melhor, mas se ajunta para pior. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões, mais uma vez, Paulo agora cita o grande problema da igreja de Corinto, que era divisão. Contendas, rachaduras. E ele diz, quando vos reunis com a igreja, e isso em parte acredito, e é até mesmo necessário que haja divergência entre vós para que os aprovados se tornem manifestos.
Porquanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e outro se embriaga. Aqui ele fala da festa do amor, a ponto de um tomar antecipadamente a sua própria refeição. Mas surge a pergunta, como que era feita essa festa? Como que era feita essa mesa? Os irmãos mais simples iam participar da mesa juntamente com os irmãos de maiores condições, ao ponto da mesa estar preparada, e aqueles que levavam mais comiam antecipadamente a sua própria refeição, a ponto até de alguns se embriagarem. E no verso de número 22 ele diz: será que não tendes casas onde comer, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi, elogiar-vos-eis nisso não vos elogio. O partidarismo estava presente na festa do amor, a ponto dos glutões comerem antecipadamente a sua própria comida sem repartir com os irmãos necessitados, a ponto desse costume, desse mau hábito causar, meus amados irmãos, uma vergonha para dentro da igreja, quem sabe até para os irmãos novatos na fé, a ponto até de alguns se embriagarem na chamada festa do amor, ou mesa do amor, que acontecia antes dos cultos, e que pela igreja foi suspensa a partir do século I. A festa do amor só durou até o século I. Para frente, passou a não existir mais. Como ter comunhão em uma mesa que levava o título de amor? Se existia divisões, se existia egoísmo, se existia glutonaria e existia também até embriaguez na própria mesa. No verso de número 23, ele vai falar de uma outra mesa, de uma outra ceia, de uma outra refeição. E essa é muito mais importante, muito mais delicada, porque eles estavam trazendo esse mesmo comportamento para dentro dessa mesa, ou para dentro dessa ceia, ou para dentro dessa refeição, sem saber distinguir o significado dessa refeição. É onde Paulo fala, a partir do verso de número 23, da ceia do Senhor. E ele passa a dar instruções àqueles irmãos que não estavam sabendo fazer a distinção uma da outra, que estavam participando dessa ceia de todo jeito e de toda maneira. E Paulo, no seu relato, ele vai falar dos perigos gravíssimos de pessoas que estavam participando com um comportamento não adequado e apropriado aos olhos do Senhor. Verso 23, pois recebi do Senhor que também vos entreguei. O que foi que Paulo recebeu, que entregou àqueles irmãos? Os ensinamentos de Jesus. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele recebe os ensinamentos do Senhor e agora ele transmite esses ensinamentos para a igreja de Corinto. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A maneira correta de ministrar a ceia do Senhor. Paulo repete as mesmas instruções das palavras de Jesus nos evangelhos. Ele pega o pão, ele dá graças, parte o pão e distribui aos irmãos. E eles precisavam fazer a distinção do pão da ceia e do pão da festa do amor. O pão da ceia tem um simbolismo muito interessante, que todos nós sabemos. O pão da ceia, naquele momento em que ele é consagrado,
ele sai do seu uso natural e passa a transmitir mensagens e valores espirituais. O pão representa o corpo de Jesus Cristo, simboliza o corpo de Jesus Cristo. E os coríntios não estavam sabendo fazer essa distinção, como eu já falei, do pão lá da festa, ou da mesa do amor, para o pão da ceia do Senhor. É claro que o pão, como todos nós sabemos, continua sendo pão. Alguns acham até que naquele momento da consagração, o pão torna-se o corpo de Cristo. Fazendo uso das palavras do Senhor Jesus, quando ministrou a ceia com seus discípulos: isto é o meu corpo que é dado por vós. Mas, amados irmãos, é um ensinamento que nós não concordamos. Porque Cristo não pode estar fisicamente na Eucaristia ou na ceia, em vários lugares ao mesmo tempo. Fisicamente ele não pode estar. Ele provou isso lá no Evangelho de João, capítulo de número 11, quando ficou sabendo que seu amigo Lázaro estava enfermo, e demorou 4 dias para chegar lá, e quando chegou ele já estava morto. Então a presença física de Jesus não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não pode. E muito menos na Eucaristia ou na ceia do Senhor. Alguns acham que o pão se transforma no corpo de Cristo. E estão comendo o corpo de Cristo, com unha, cabelo e por aí vai. Alguns acham também que o pão, Cristo se faz presente fisicamente no pão, com ou sob o elemento do pão. Não que se transforma, mas ele se faz presente fisicamente ali. Também é um conceito que nós não concordamos. Outros acham também que é apenas algo memorial. Por nos levarmos aos textos sagrados, por nos levarmos também de uma forma espiritual e o nosso pensamento lá para trás, lá para o Calvário, para lembrarmos daquilo que um dia Cristo fez por nós. Onde é algo só memorial, onde a mesa é da comunhão entre os irmãos, e a mesa também apresenta, ou deve ser celebrada até que Cristo venha. Está dentro dos encaixes. Eu concordo, mas eu acho que está faltando alguma coisa. E a nossa visão é que Jesus Cristo se faz na ceia, se faz presente na ceia. A ceia é dele. Não tem como celebrar ou participar da comunhão da ceia do Senhor sem o Senhor não estiver presente. Isso não existe. Ele tem que estar presente. Mas de que forma Cristo se faz presente na ceia? É de uma forma espiritual. E essa forma espiritual, meus amados irmãos, nós podemos sentir porque nós nos comunicamos com o Senhor pela fé. E a ceia é um meio de graça, assim como a palavra do Senhor é um meio de graça. Quantos de nós não somos alimentados pela palavra do Senhor espiritualmente? E a ceia do Senhor é um alimento espiritual para a vida do crente que está em comunhão e participa dela. Porque o Senhor fortalece o nosso vigor, o Senhor fortalece as nossas estruturas espirituais para encararmos sim, termos forças para enfrentar as batalhas espirituais lá fora do dia a dia. E os coríntios não estavam sabendo distinguir isso aí. Paulo fala no verso 25, do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais ou anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O vinho, ele tem também um significado, ele tem um simbolismo, ele tem uma representação. Representa o sangue de Jesus. No Antigo Testamento nós sabemos muito bem que muitos e muitos animais eram sacrificados,
sangues aspergidos para purificar, para limpar as pessoas dos seus pecados, mas eram sacrifícios imperfeitos, porque eram constantemente repetidos, mas tinham uma visão lá para frente, uma visão futura, apontava para alguém, para o único sacrifício perfeito, para o único sangue perfeito, um sangue imaculado, um sangue limpo, um sangue puro, o sangue de um justo, de um sacrifício que foi derramado na cruz do Calvário, aquele sangue em favor do seu povo, para perdoar todos os seus pecados. Por isso que o sacrifício de Cristo e o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário substituiu toda aquela antiga e velha aliança. Deus, em Cristo, estava fazendo conosco uma nova aliança, perfeita, limpa, pura e agradável aos seus olhos, com um grande objetivo: perdoar os nossos pecados. Alguém já disse que o pão e o vinho é um espelho no qual contemplamos o sofrimento e a morte de Cristo. Alguém já disse também que a ceia do Senhor é um sermão visível. Irmãos, antes de participarmos, ao vermos os elementos aqui na mesa do Senhor, bem antes de participarmos, nós, pela graça de Deus, já conseguimos distinguir e o que representa cada um dos elementos. Coisa que não estava acontecendo com os coríntios. No verso 27, por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Comer ou participar de uma forma indigna. Amados, para falar a verdade, ninguém é digno de participar da ceia do Senhor. Ninguém. Se olharmos para nós mesmos, ninguém. Porque somos cobertos de falhas. Mas o que nos faz participar da ceia do Senhor é nada mais, nada menos do que a sua graça sobre as nossas vidas. É o que impede participarmos de forma indigna. Coisa que não estava acontecendo com os coríntios. Verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Paulo dá uma outra instrução, desta feita mais forte. Antes de participar da ceia, do banquete, da mesa do Senhor, primeiro deve haver um autoexame, uma análise de si mesmo. Em outras palavras, é colocar a sua vida na balança. Como é que eu estou pesando? Como é que está a minha vida? Como é que está o meu ser? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está o meu relacionamento com o próximo? Deve haver uma autoanálise, um autoexame, antes de participarmos da ceia do Senhor. E isso não estava acontecendo na vida dos coríntios. No verso 29, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Na Bíblia dos irmãos tem juízo. Mas não fala de um juízo futuro, não. Não está falando de uma condenação futura, não. Mas Paulo está falando de uma condenação ou de um juízo já presente naquela igreja. Tinha pessoas que, em vez de trazer bênçãos para si, ao participar da mesa do Senhor, estava trazendo condenação ou juízo para si. Por isso que a ceia do Senhor, meus amados irmãos, ela é espiritual. Porque, ao participar de uma forma digna, digo desta feita em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, com certeza irá vir bênçãos sobre a vida do comungante. Mas participar de uma forma que não agrada ao Senhor, em vez de vir bênçãos, vai vir condenação ou juízo. E Paulo explica no verso de número 30
os 3 tipos de condenação e juízo que estava vindo sobre aquela igreja na vida de alguns irmãos. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. 3 tipos de juízo estavam vindo para aquela igreja na vida de quem estava participando de uma forma indigna da ceia do Senhor. Primeiro, crente fraco. Crente que não amadurece. Crente que não sai do canto. Fraco espiritualmente. 2, tinha crente doente na igreja. Muito cuidado agora com a interpretação. Porque isso não quer dizer que todo enfermo que está dentro da igreja é porque está participando de uma forma indigna da ceia do Senhor. Não é isso. Nós sabemos muito bem que Jó foi acobertado de uma enfermidade da pontinha do pé até o cabelo da cabeça. E essa enfermidade não veio, não foi porque ele estava em pecado. Mas na igreja de Corinto, um dos motivos da doença, a enfermidade naquela igreja, a igreja de Corinto, era porque estavam participando de uma forma indigna da ceia do Senhor. E por fim, ele diz, e muitos que já morreram. Na versão dos irmãos é que dormem. É sinônimo à morte. Então, 3 estágios de juízo e condenação para aquela igreja. Primeiro sinal, o crente fraco. Segundo sinal, o crente enfermo. E terceiro sinal, o pior de todos, a morte. No verso de número 31, mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Paulo disse, olha, se vocês analisassem a vida de vocês, esse tipo de condenação ou de juízo não estava vindo sobre a vida de vocês. E no verso 32, ele diz, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Deus estava trazendo para aquela igreja julgamento. Deus estava trazendo para aquela igreja juízo. Mas não era o fim. Porque ele vai falar que era o juízo e a condenação estava vindo como uma espécie de correção para a igreja. E mesmo aqueles irmãos em falhas, mesmo aqueles irmãos com seus pecados, a igreja continua e sempre vai ser o povo de Deus. E a disciplina e a correção é um sinal de um pai que ama o filho. Porque mesmo se ele não amasse aquela igreja, não iria haver correção nem disciplina. Não iriam fazer diferença nenhuma com o mundo. Mas se estava vindo a correção e a disciplina em forma de juízo, fraqueza, doença e morte, era um sinal do amor de Deus, ainda com o seu povo. É melhor passar pela disciplina agora, Coríntios. É melhor sofrer a condenação e o juízo agora, do que lá na frente ser condenado com o mundo. Porque pelo menos na correção e na disciplina, ainda há esperança e um sinal de restauração. Ainda há. Irmãos, finalizando, vamos trazer algumas aplicações para a nossa vida. Primeira delas, era a igreja dos meus sonhos. Rica na palavra e no conhecimento, rica nos dons, não faltava nenhum. Mas aí era uma igreja rachada e dividida. Partido de Paulo, de Apolo, de Cefas, até o partido de Cristo. Era uma igreja em que um cidadão estava mantendo relações com a sua madrasta. E ninguém tomava providência disso. Era uma igreja que tinha membros que estavam se prostituindo lá fora e ninguém tomava providência com isso. E Paulo diz que aquele que está unido ao Senhor não pode se unir com uma prostituta. Era uma igreja que tinha gente que estava lá nas festas pagãs, comendo e bebendo das comidas oferecidas aos ídolos, que ele mesmo diz que os ídolos em si não é nada, é pedaço de gesso. É aquilo que Jeremias fala lá no seu capítulo de número 10.
Mas por trás dos ídolos, a mesa era oferecida aos demônios. E vocês não podem participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Não dá certo isso. Era uma igreja que celebrava a festa, a ceia do amor, o banquete do amor. Mas de amor não tinha nada, era só a placa. Porque ele diz que até na festa do amor, na ceia do amor, o ajuntamento não era nem para melhor, era para pior. E tinha divisão no meio do povo ainda ali dentro. A ponto de haver glutonaria, a ponto de haver embriaguez, a ponto dos irmãos mais fracos e carentes, humildes, ficarem com fome. Esse tipo de comportamento de vocês é uma vergonha para os novatos na fé. Ao ponto de celebrarem a ceia do Senhor e não saber distinguir o pão e o vinho, o que representam, o que simbolizam. Estavam participando de todo jeito. E, por fim, estava trazendo condenação e juízo para a igreja, para vocês. Mas, para falar a verdade, é melhor ser corrigido agora, para que vocês se consertem, do que ser lá na frente condenado com o mundo. E, pelo menos, na correção, ainda há restauração. Ainda há restauração na correção. Ainda há. Resumo. O que a gente pode tirar da igreja de Corinto? Para a gente. Irmãos, não existe igreja perfeita. Tem gente que quer ver perfeição na igreja. Não existe. Todos nós somos falhos. Todos nós. A igreja de Éfeso tinha suas falhas. A igreja de Sardes tinha suas falhas. E por aí vai. O povo de Deus lá no Antigo Testamento tinha suas falhas. A conclusão que eu tiro é que não existe igreja perfeita. Se você quiser ver alguma perfeição na igreja de Jesus, só vai ver na glória. Porque aqui na terra, todo mundo ainda tem as suas imperfeições. E a segunda lição, como resumo, é o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, no verso de número 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo. E foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Então, qual é a lição da igreja de Corinto também para a gente? É que tudo aquilo ali serviu de exemplo, para que o povo de Deus, em dias atuais, não caiam nos mesmos deslizes dos nossos irmãos do passado. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Derrame da sua graça sobre nós. Tudo isso foi exemplo para não repetirmos, em dias atuais, os erros do passado dos nossos irmãos. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.